Homem-Formiga e a Vespa Quantumania chega aos cinemas do mundo todo. E senhoras e senhores, uma dica: assista esse filme o quanto antes. Primeiro, para você saber o rumo da Marvel após ele. E segundo, para evitar os spoilers, né? E para você se preparar para esse filme, bora fazer um resumo sobre tudo que sabemos sobre Homem-Formiga 3 Quantumania. Exatamente, senhoras e senhores, tá chegando Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, tão esperado filme que abre a fase 5 da Marvel. E por aqui, eu quero dar aquele resumo pra você sobre tudo que sabemos sobre esse filme que chega nesse final de semana. A partir de quarta-feira já tem pré-estreia de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania. E primeiro final de semana, como eu disse, é muito importante você assistir esse filme pra você fugir dos spoilers, porque eu acredito que esse filme terá muitos desses spoilers. E segundo, para você descobrir o quanto antes o rumo da Marvel, porque, como eu disse, esse filme abre uma nova fase e isso pode realmente ser muito importante para sabermos o tom, o ritmo e tudo mais sobre Homem-Formiga e a Vespa 3. Como eu disse, esse filme abre a fase 5 da Marvel e o que isso quer dizer? Eu vou te explicar. Ele começa a apresentar um novo ato de uma grande história que a Marvel está nos contando. Vamos pegar um exemplo. Saga do Infinito foi constituída por 3 fases, a fase 1, 2 e 3, culminando nos acontecimentos de Ultimato, com Thanos e tudo mais. Foi construído durante todo esse período a ameaça, a grande ameaça aos Vingadores, o Thanos. E ao mesmo tempo que Thanos foi construído na Saga do Infinito, também foi construído os Vingadores, foram construídos todos esses heróis que combateram Thanos. Após esses acontecimentos, após o fim da história de Thanos, nós encerramos a Saga do Infinito e começamos a Saga do Multiverso. O que isso quer dizer? Que a fase 4, a fase 5 e a fase 6 vão nos contar uma grande história. E essa grande história culminará, obviamente, em uma guerra multiversal que nós estamos conhecendo ao longo dos filmes e tudo mais. Agora, falando da Saga do Infinito, a fase 4, que é a fase que já acabou, foi muito de apresentação de personagens. Foi como o primeiro ato de uma grande história. Apresentações. Você tem o novo Capitão América, você tem o Destino de Feiticeira Escarlate, tem o Cavaleiro da Lua, tem Loki, que inclusive é de extrema importância para entender muito sobre esse filme. Tem a She-Hulk, tem o Shang-Chi, enfim, fase de apresentação. Estamos conhecendo os personagens. Agora, a fase 5 é o meio da história. É o momento que a Marvel vai montar os seus grupos e também ter interações entre os personagens, os heróis que foram apresentados na fase 4. Tudo isso vai culminar no final dos acontecimentos dessa saga, com a fase 6. Vale lembrar que, como fim da fase 6, nós temos o filme anunciado chamado Vingadores Guerras Secretas. E Homem-Formiga e a Vespa Quantumania tem um papel importantíssimo em toda essa história, porque agora, abrindo a fase 5, nós precisamos efetivamente conhecer o grande vilão dessa história, o Kang, e é exatamente isso que Homem-Formiga 3 vai fazer. E esse vilão, Kang, o Conquistador, é importantíssimo para essa fase, porque ele é o novo Thanos. Se Thanos foi uma ameaça na fase 1, 2 e 3, se mostrando realmente no final disso tudo e sendo derrotado, tá na hora de nós conhecermos o poder de Kang. E nós já vimos uma versão dele, uma versão boazinha dele na série Loki. A versão em Loki se chamava Aquele que Permanece. Basicamente, Kang foi o responsável por descobrir os multiversos e isso em todos os universos possíveis. Quando isso aconteceu, começou uma guerra. Algumas versões de Kang queriam poder, outras queriam ciência, e uma guerra que quase destruiu as linhas temporais começou. Então, a versão daquele que permanece de Kang, que nós conhecemos em Loki, transformou Alioth, uma nuvem destruidora, em uma arma. E assim ele isolou as linhas temporais e cuidava delas até então. Então, Sylvie, uma variante de Loki, destruiu aquele que permanece. Com isso, as linhas temporais não tinham mais controle, elas começaram a se chocar. E o pior, Kang, o Conquistador, uma versão maligna e sanguinária daquele que permanece, domina a TVA, que é a variante do tempo, podendo viajar por realidades. E é essa versão, a versão do Kang, o Conquistador, que nós vimos no final da série de Loki, que Scott Lang, que Hope Van Dyne e que Cassie Lang precisarão enfrentar em Homem-Formiga 3, porque provavelmente ele queira fazer a sua dinastia aqui na nossa realidade. E como eu disse, nós temos um trio, né? Scott Lang, Hope Van Dyne e a Cassie Lang, a filha do Homem-Formiga. E além de Paul Rudd como Scott Lang e Evangeline Lilly como Vespa,
Michelle Pfeiffer tá de volta ao papel de Janet Van Dyne, a mãe da Vespa, e Michael Douglas está de volta como Hank Pym, o pai da Vespa. A novidade no elenco fica por conta da Cassie crescida, que será interpretada pela Catherine Newton. Agora, um nome que chamou a atenção foi o de Bill Murray. Exatamente, o próprio Bill Murray estará no filme. Ele interpreta o Lord Krilla, que é um cientista que vive no Reino Quântico e que teve algum envolvimento com Janet Van Dyne enquanto ela estava perdida no Reino Quântico. Agora deu pra entender como esse filme promete muita coisa? Então faz o seguinte, acessa agora mesmo cinea.com.br, confira a unidade mais próxima de você e adquira sua entrada pra assistir Homem-Formiga e a Vespa Quantumania no primeiro final de semana. Ah, e como o Cinea sempre faz, tem pré-estreia pra você. Homem-Formiga e a Vespa estreia no dia 16, quinta-feira, mas dia 15, quarta-feira, tem sessões de pré-estreia pra você assistir o quanto antes esse filme. Então acessa aí, cinea.com.br, e procure pela unidade mais próxima de você e não perca Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, viu? O filme tem 125 minutos, ou seja, 2 horas, 5 minutos. Ele é do mesmo tamanho de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e ele é um pouquinho maior que Thor, Amor e Trovão. E como todo mundo já sabe, filme da Marvel tem aquela cena pós-créditos, né? Aquela não, aquelas. Homem-Formiga e a Vespa Quantumania tem 2 cenas pós-créditos e a imprensa que já assistiu o filme diz que são importantíssimas. Então, não desgruda da cadeira até o último momento, hein? É isso, senhoras e senhores, não deixe de assistir Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, filmaço que chega aos cinemas. E não esquece, curta, comente aqui o que você tá esperando de Homem-Formiga e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que é muito importante pra gente, viu? Até mais, tchau, tchau!